Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez com o nosso canal Porção Diária da Palavra, e assim nós temos a oportunidade de nós meditarmos na nossa devocional, a respeito da Palavra do Senhor, que Deus te dê um dia abençoado, junto com você, toda a sua casa. Hoje nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 18, do versículo 5 até o verso 7, que diz assim: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Amém. Olha que palavra extraordinária de Deus para nós nesta manhã, quando podemos ter a pessoa, a ênfase, a figura aqui, a personagem, o rei Ezequias, de maneira tão importante. A palavra de Deus menciona aqui as diversas maneiras de falar sobre o rei Ezequias, que são importantes também para a nossa própria vida. Então, aqui está escrito que Ezequias, ele confiou no Senhor. Como é importante, esta declaração. E ela também é importante para nós, confiar em Deus, em detrimento de muitas possibilidades que nos são oferecidas. E muitas vezes a pessoa confia no dinheiro, confia em si mesmo, confia na sua habilidade, na sua capacitação intelectual, naquilo que já alcançou, que já conquistou na vida, e de repente julga que tudo isso é suficiente para resolver todo tipo de problema ou de situação e poder alcançar vitórias no dia a dia e na dinâmica da vida. Muitas pessoas confiam em autoridades, seja a questão de governantes ou de grandes empresários, pessoas influentes, e assim segue. Mas é importante quando nós podemos confiar em Deus. E o texto está dizendo aqui no verso 5 que Ezequias, ele confiou no Senhor. Também é importante, o texto diz que ele se apegou ao Senhor. E ele, então, seguiu os mandamentos do Senhor. Então, podemos aqui ter uma realidade em que ele queria se aproximar de Deus e que a maneira de viver, a maneira de desenvolver a sua trajetória diária estava segundo a palavra de Deus, os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja como que é importante, não somente o foi para ele, mas para nós em nossos dias. Seguir ao Senhor, se apegar ao Senhor, se aproximar do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então nós devemos buscar na palavra a orientação, a direção para a nossa vida. Precisamos, sim, quando nós temos aqui a declaração que ele seguiu os mandamentos, e aqui a palavra seguir significa praticar, colocar na vida prática. Assim como temos a grande comissão que fala observar, então os ensinamentos do Senhor Jesus, observar no sentido de guardar, de praticar, de colocar na dinâmica da vida do dia a dia. E então Ezequias seguiu os mandamentos em que ele procurou viver e praticar esses mandamentos. Assim também somos nós em nossos dias. Nós somos chamados para obedecer, para colocar na prática a palavra de Deus. Podemos muitas vezes ficar admirados, emocionados, impactados pela palavra, mas se ela não produzir um resultado prático, será apenas um momento, uma leitura, que nós ficamos satisfeitos, em que nós até achamos muito bonita o texto, muito bonita a palavra, mas se não for na prática, com certeza não terá surtido o efeito necessário e desejado pelo Senhor. Mas um terceiro aspecto que quero compartilhar com você é que a palavra de Deus diz que o Senhor estava com ele, e o Senhor deu a ele o êxito em todos os seus empreendimentos. Você pode pensar nisso? Não é você elaborar projetos, planos, objetivos a serem alcançados, e tudo que você planejar, tudo que você desejar fazer, você conseguir? Já pensou? Olha que coisa extraordinária. Então,
aqui está dizendo que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, e ele alcançou êxito em todos os seus empreendimentos. Que maravilha! Não é quando nós podemos também receber a aprovação de Deus, a bênção de Deus e a concretização dos sonhos, dos ideais, dos planos, né, das nossas metas, poder dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a condição de conquistar, a condição de vencer, a condição de prosperar, a condição de ser bem-sucedido. Olha quantas lições preciosas que nós podemos ter nesta manhã. Então, que Deus abençoe você. Quero enfatizar: confie no Senhor. Viva segundo os ensinamentos do Senhor e que você alcance resultados maravilhosos na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelo dia de hoje, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos auxilia, nos encoraja, nos fortalece, nos corrige, nos dá direção. Obrigado, Deus, muito obrigado. Abençoa os meus irmãos, Teu povo nesse dia, onde cada um estiver. Assim eu te peço, Deus, que seja conosco. Oramos, ó Deus, com gratidão no nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.